Vamos falar sobre reforma militar? Nessa videoaula abordaremos questões jurídicas sobre o Instituto da Reforma Militar e sua aplicação na visão dos tribunais. Primeiramente, quanto ao tema, vamos verificar o que dispõe a legislação pertinente no caso, a Lei nº 6.880 de 1980, Estatuto dos Militares. No artigo 106, diz que a reforma ex officio será aplicada ao militar que, inciso 2º, for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas. No artigo 108, diz que a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de, primeiro, ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública. Segundo, enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações. Em terceiro, o acidente em serviço. Em quarto, doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço. E quinto, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira e outras doenças graves relacionadas nesse inciso, bem como outras moléstias que a própria lei identificar com base nas conclusões da medicina especializada. E por último, o acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço militar. No artigo 109, o militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo anterior, será reformado com qualquer tempo de serviço. No artigo 111, o militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item 6 do artigo 108 será reformado, primeiro, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. E segundo, com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Assim, como se observa na legislação referida, em se tratando de reforma decorrente de incapacidade, primeiro se deve averiguar a intensidade da moléstia ou lesão, ou seja, se o grau de incapacidade detectado prejudica o exercício das atividades militares ou, além dessas, impede também o desempenho de trabalho civil. Nas hipóteses tratadas nos incisos de 1 a 4 do artigo 108 da Lei nº 6.880, para os casos em que a enfermidade foi adquirida em decorrência de prestação de serviço castrense, haverá direito à reforma, independentemente da existência de incapacidade para o exercício dos atos da natureza civil, sendo suficiente a incapacidade para o serviço militar. Nos dois últimos incisos daquele artigo, hipóteses em que não há nexo de causalidade entre a doença, a moléstia e a atividade militar, duas situações devem ser consideradas. A primeira, se a doença é daquelas referidas no inciso 5º, quais sejam aquelas doenças graves como neoplasia, cegueira, a incapacidade confere direito à reforma e, se ocasionar invalidez, incapacidade para qualquer trabalho, será com proventos do grau hierárquico imediato ao que o militar o possuía na ativa. E a segunda hipótese é se o caso enquadra-se no inciso 6º, incapacidade sem relação de causa e efeito com o serviço. A reforma, nesse caso, somente é assegurada para um militar estável. Nesta situação, os militares que ainda não tiverem estabilidade assegurada apenas serão reformados mediante prova de invalidez, isto é, incapacidade também para o trabalho de natureza civil. Ademais, sendo o efeito da lesão ou enfermidade sofrida temporária, deve então o militar permanecer agregado ou adido às Forças Armadas, sendo-lhe prestado todo o auxílio pertinente ao tratamento médico hospitalar, bem como devendo perceber remuneração equivalente ao posto ou grau hierárquico que ocupava na ativa, enquanto permanecer incapacitado. Ademais, a assistência médica é direito de todo e qualquer militar, nos termos do artigo 50, inciso 4º, letra E, da Lei nº 6.880. Cabe salientar também que não é relevante o fato de se tratar de militar estável ou não, pois muito embora a previsão da lei se limite àqueles que já detêm estabilidade,
Na falta de legislação específica, os temporários se equiparam aos estáveis para fins de reintegração e reforma. Por fim, cumpre esclarecer que, se for negada a reforma pela administração militar e sendo necessário mover ação judicial, surgindo assim a discussão sobre direito à reintegração ou reforma militar, pairando dúvidas acerca da existência ou não de incapacidade, assim como da relação de causa e efeito entre a moléstia, lesão e o serviço militar, é imprescindível a apresentação de histórico médico, prontuários, atestado de origem, se houver, bem como a realização da prova pericial para o deslinde da controvérsia. Com essas considerações, esperamos ter contribuído para o esclarecimento dos fundamentos legais e as condições para a obtenção da reforma militar. Até a próxima!